Vamos entrar agora para aquilo que é a matéria central da Lei 520 e que é também a questão principal em matéria de prevenção de branqueamento de capitais, que são os deveres impostos às entidades sujeitas, sendo que estas são aquelas que são descritas pelo artigo 8º da Lei 520. No entanto, para que nem este vídeo nem toda a sequência de vídeos se torne demasiado longa, apenas veremos aquelas alterações que mais saltam à vista e que se reportam às entidades financeiras. E, mesmo assim, isto será feito de uma maneira superficial. Então, para recapitular, temos, à luz da Lei 520, duas categorias principais de deveres, que são os deveres gerais, que são aplicáveis a todas as entidades sujeitas, e os deveres específicos, sendo que estes se dividem em duas subcategorias, tendo aqui então os deveres específicos para as entidades financeiras e os deveres específicos para as entidades não financeiras, sendo que estes são versões dos deveres gerais, mas aqui adaptados à natureza das entidades sujeitas, ainda que de uma maneira muito abrangente e generalizada, consoante estas sejam então financeiras ou não financeiras. Mas apenas para referência, são entidades sujeitas não financeiras, os advogados e os profissionais independentes, referidos pela Lei 520, também as instituições de jogos de fortuna e azar, como é o caso dos casinos, por exemplo, também entidades sem personalidade jurídica, sendo que a descrição dada pela lei faz-nos pensar que esta quis referir-se à figura dos trust funds. Vimos também os comerciantes, ou melhor, esta lei comporta também, dentro da categoria de entidades não financeiras, os comerciantes de metais e pedras preciosas e também os mediadores imobiliários e aqueles que lhes sejam equiparáveis. E quanto aos deveres gerais, também para que haja apenas aqui uma nota mental estes são os deveres de identificação, sendo que este é regido pelo princípio do Know Your Customer, KYC, conheça o seu cliente, e que obriga as entidades sujeitas a obter informação que lhes permita identificar os seus clientes e cujo cumprimento prevê não apenas uma exceção quanto ao momento de cumprimento, mas também uma exceção à exceção, sendo que o risco identificado na operação ou no cliente em concreto atua como um condicionante para isto. Depois temos também um dever de diligência, e este é regido pelo princípio do Customer Due Diligence, CDD, poderíamos traduzir como a diligência devida ao cliente sobre o cliente, e esta, consoante o risco identificado, pode ser então uma diligência simplificada, uma diligência reforçada, e este dever de diligência é acompanhado por um dever de monitorização, que obriga a entidade sujeita a acompanhar continuamente toda a relação que mantenha com os seus clientes ou todas as operações que sejam realizadas. Depois há também um dever de comunicação, e este já vem obrigar as entidades sujeitas a comunicarem por iniciativa própria e de forma imediata a Unidade de Informação Financeira, a UIF, quaisquer operações que suspeitem ou que saibam que se tratam de operações de branqueamento de capitais, e também outras operações que atendam aquilo que é o descritivo legal e também os limiares que são impostos que despoletam este dever de comunicação, e aqui já há alguma alteração face à legislação anterior quanto aos limiares e a descritivo destas operações. Depois há aqui também um dever de conservação, e aqui as entidades sujeitas são obrigadas a conservar a informação que obtêm no cumprimento dos seus deveres de identificação e de diligência, e também estão obrigadas a partilhar a mesma informação com o IF e com autoridades competentes nesta matéria, sempre que assim lhes for requisitado. Existe também aqui um dever de sigilo, que obriga as entidades sujeitas a guardarem segredo sobre a informação que colhem no cumprimento dos seus deveres e também na partilha ou sobre a partilha desta informação com a UIF e autoridades competentes, sendo que deverão guardar sigilo perante terceiros e também perante os seus clientes, e este é um dever que recai não apenas sobre o órgão de administração da entidade sujeita, mas também sobre todos os seus colaboradores, seja a título permanente, temporário ou ocasional. Há aqui também um dever de cooperação, e este agora é referido na Lei 520 como um dever de cooperação e de prestação de informações, e, como o próprio nome dá a entender, este obriga as entidades sujeitas a cooperarem com a Unidade de Informação Financeira em qualquer processo investigativo que incida sobre operações de branqueamento de capitais ou suspeitas de serem operações de branqueamento de capitais, isto com o intuito de facilitar todo o processo investigativo. Depois temos um dever de abstenção, e este aqui já obriga as entidades sujeitas a absterem-se de executarem operações que lhes sejam requeridas pelos clientes e também que levantem suspeitas de estarem associadas a uma ação de branqueamento de capitais,
devendo então aqui as entidades sujeitas aguardar pela decisão escrita da Unidade de Informação Financeira e que deve ser dada dentro de um período legalmente estabelecido, a determinar sobre a suspensão definitiva ou não da execução daquela operação. Sendo que aqui, caso não haja uma resposta por parte da Unidade de Informação Financeira, a entidade sujeita poderá, se assim pretender, então executar a operação. Ou poderá ainda executar a operação quando perceba que não é possível cumprir com o dever de abstenção ou quando, e isto após consulta com a Unidade de Informação Financeira, se decide executar a operação de forma a facilitar então um processo investigativo sobre a mesma. E, neste processo, pode ou poderá existir o envolvimento da PGR, sendo que esta também é notificada por escrito pela Unidade de Informação Financeira, quanto a uma operação que esta entenda que pode ser de facto uma operação de branqueamento de capitais ou que suspeita que é uma operação de branqueamento de capitais, devendo então a PGR responder à Unidade de Informação Financeira dentro de um prazo que também está legalmente estabelecido. E, comparativamente ao que se passava com a Lei 3411, houve aqui uma redução significativa quanto ao somatório dos prazos máximos para este processo. No entanto, embora havendo aqui uma redução, continua a existir o risco de este período ser longo o suficiente para servir de alerta ao agente branqueador de que este poderá ter sido descoberto ou que está sob investigação, ou, no caso de estarmos perante uma operação que seja perfeitamente legítima, isto prejudicar a relação entre o cliente e a entidade sujeita, sendo que este, vendo que a sua operação leva demasiado tempo para ser executada, poderá preferir levar o seu negócio, digamos assim, a uma outra entidade que seja concorrente. Depois temos o dever de recusa. Este aqui já surge quando a entidade sujeita é impedida de cumprir os seus deveres de identificação e de diligência, sendo que aqui estas deverão então recusar-se a estabelecer uma relação negocial com o cliente ou a realizar uma transação ocasional, e se por acaso já se tiver dado início a uma relação negocial, esta deverá ser extinta de forma imediata. Depois há ainda aqui um dever de controle, e este já obriga as entidades sujeitas a criarem políticas, procedimentos e processos de avaliação e gestão de risco, bem como sistemas de controle interno e de auditoria, isto em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, sendo que esta responsabilidade cabe ao órgão de administração da entidade sujeita. No entanto, o órgão de administração da entidade sujeita cumpre com este dever mediante a criação da figura do Compliance Officer, e este aqui irá, na prática, criar este sistema de avaliação e de gestão de risco e também de controle interno, e, dependendo da estrutura da entidade, este também poderá ser responsável pela auditoria interna. Mas o ideal, e isto também vê-se vertido na nossa regulação bancária e é também a prática generalizada em Angola, é que esta função de auditoria interna seja independente e realizada por outra unidade, instituição. Contudo, o Compliance Officer não se ilide de avaliar, testar e reavaliar, e também de adequar e readequar este sistema de controle interno em matéria de prevenção de branqueamento de capitais. Depois temos também aquele que antes era o último dever geral, e agora já não é, que é um dever de formação. E, embora seja um dever simples de se perceber, muitas vezes não é assim tão fácil de se executar. E este é o dever, essencialmente, que recai sobre as entidades sujeitas, destas fornecerem informação adequada aos seus colaboradores, de modo a que estes conheçam não só os deveres a que estão sujeitos, mas também as melhores formas de os cumprir. E depois temos também aqui um dever que se assume agora de forma mais concreta, que é um dever de gestão de risco na utilização de novas tecnologias, algo que, embora não estivesse tão explicitado na legislação anterior, podia ser extraído dos deveres referentes às transferências eletrónicas e também da obrigação de adequação de risco e do princípio de gestão de risco, que era central à Lei 3411 e que continua a ser central à Lei 520. E este dever consiste, essencialmente, na obrigação que recai sobre as entidades sujeitas de estas identificarem e também de avaliarem os riscos de branqueamento de capitais que possam surgir em função da oferta de produtos ou de operações suscetíveis de favorecer o anonimato. Ou, se quisermos simplificar isto, as entidades sujeitas são aqui obrigadas a tomarem medidas de identificação e de avaliação de risco de branqueamento de capitais em função da tecnologia que utilizam para poderem disponibilizar os seus produtos e serviços ao público-alvo.
Depois temos um dever de se proceder a uma avaliação nacional de risco de branqueamento de capitais e, naturalmente, também de financiamento ao terrorismo e de proliferação de armas de destruição em massa. E aqui as autoridades competentes ficam então obrigadas a realizarem uma avaliação de risco a nível nacional, destinada a identificar, a avaliar e a compreender os riscos associados ao branqueamento de capitais e também aos outros fenómenos criminosos pertinentes no âmbito da Lei 520 e, naturalmente, na realidade angolana. E bem como de coordenar a resposta nacional necessária à mitigação dos riscos detectados. E por isso vemos aqui um duplo dever de avaliação e de coordenação e a condução desta avaliação nacional de risco compete ao Comitê de Supervisão da Unidade de Informação Financeira e uma vez que se pretende que esta avaliação seja verdadeiramente abrangente, devem nela participar todas as instituições a nível nacional que sejam relevantes para a identificação e compreensão do risco de branqueamento de capitais e esta avaliação deve ser atualizada a cada 3 anos. E acresce aqui um outro dever, um dever de avaliação de risco também, só que agora sectorial, e a ser realizado anualmente pelas autoridades competentes e responsáveis por cada setor sujeito aos deveres de prevenção e combate ao fenómeno de branqueamento de capitais.